Amém? Por quê? Essa é uma mensagem um tanto quanto importante. Você sabe que o plano de Deus é nos tornar e nos fazer uma grande família. Amém? Quando nós estivermos reunidos com o Pai, é Pai, o nome que Ele escolheu para ser chamado. Deus tem um monte de nome no Velho Testamento, um monte. Você pode chamar Ele do que você quiser no Velho Testamento. Jeová, e você acrescenta o nome da tua necessidade. Mas no Novo Testamento Ele escolheu um nome para ser chamado, e esse nome é Pai. Porque no Novo Testamento, através do Filho Jesus, Ele quer trazer para nós uma mentalidade diferente, que é uma mentalidade de família, porque o plano de Deus é sermos uma grande família. Por isso eu queria abrir esse culto com Efésios 2,19, que diz assim, 2,19 de Efésios, eles jogam no telão e diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Sabe quando você, quem aqui é velho de casa? Levanta a mão aí. Quando você chegou, era tudo meio estranho, você olhava assim, você não sabia o que você estava fazendo aqui. Alguns estão assim, hoje ainda, não tem problema. Depois os anos passaram, você se sente em casa. Parece que aqui é um lugar normal, você não tem problema com barulho, com som, com pessoa. Aliás, você gosta, e não tem, faz falta. Porque você deixou de ser um forasteiro, você parece que já não é, mas se pertence a uma grande família. Assim são os que se achegam a Deus. Depois eles passam a ser chamados membros da família de Deus. Amém? Ontem foi um dia muito especial para nós. Quarta-feira é dia do que mesmo? Célula. E à medida que nós voltamos às células, exatamente no dia 14 de março de 2020, tudo fechou, tudo parou, a pandemia entrou, mais do que a pandemia, o lockdown, e a gente foi privado de nos reunir em célula. E ontem, depois de 2 anos precisos, as células voltaram e as fotinhos começaram a pipocar e o meu coração foi se enchendo de alegria e foi maravilhoso. Quem estava na célula ontem? Então, solta o videozinho que a gente juntou com as fotos das células. Provavelmente você vai se ver se você for em célula, só para o teu coração se encher de alegria como o nosso se encheu ontem. Põe aí as células que se reuniram ontem para a gente. Play, som. E aí, cadê o som? Vamos lá, Data, não faz assim comigo, vocês me quebram. Toda vez a gente não consegue botar um videozinho alinhado na hora. Dentro do WhatsApp, ninguém salvou esse vídeo dentro do computador, gente. Oh, meu Jesus da minha glória. Hã? Por causa da internet? Não tem internet nesse computador? Machucou? Vê aí. Faz um som aí, Felipe, mais alegre do que esse som. Vai, solta aí, com o som do Felipe e tudo, vai. Jardim Adriana, Santa Clara, precisa morar em Santa Clara, Vila Barros, olha aí, ó, o Cauê tocando violão. Essa célula do São João Batista, Tinelão, Tabuão, galera no Tabuão, Continental 2, que da hora. Quem é essa célula? Maia, Casão no Maia, do Instituto Forte, olha aí que legal, lá na ONG, Vila Augusta, essa tem comida pra caramba, Ponte Grande 2, a galera aí reunida, Micail, Cocaia, a galera do Cocaia, o David, Rosa de França, o Bisnagão, Recreio, Danilão, que da hora, São Ricardo, eu nem conheço esses lugares, mano, pensa, Bela Vista, Jovaia, não sei, Célula, Bom Clima, olha que da hora,
Portal dos Gramados, que galera nesse portal. Vila Rosália, galera na Vila Rosália. Alegria, só no condomínio Alegria tem tudo isso. Flor da Montanha, Jardim Renê, Jardim Miraci, Jardim Itapuã. Ó a galera no tablet. Vila Progresso, olha que legal aqui. Itapejica, nossa primeira célula. Dona Tecla, olha que galera na Dona Tecla. Jardim Leda, Moreira 2, Vila Fátima. Procure a cela mais perto de você no balcão do Boas-Vindas. Até a próxima quarta. Dá uma salva de palmas a Jesus. Que maravilha! Queridos, nós fomos privados por 2 anos de nos reunir em casa. Hoje, eu fiquei feliz que caiu o negócio da máscara, né? Determinou, né? E eu falei assim, cara, dá vontade de ficar sem máscara na igreja também, é louvar, adorar, né? Tem gente que se preocupa. Para mim, aqui é céus abertos. Céu aberto, ficar sem máscara. Tipo assim. Só que não, calma. A gente foi privado de se reunir. E muita gente perdeu a vibe do calor humano, do contato, do tete a tete. Hebreus 10, 25, Paulo fala para aquela galera assim: e não deixemos de nos reunir em família, congregado, como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês sabem que se aproxima o dia. Não deixemos de nos congregar como igreja. Por quê? Porque a presença, o tete a tete, o calor humano, isso é muito importante. Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de a gente estar reunido e nós sermos um corpo, de uma forma que você compreenda como parte do plano maligno, maquiavélico, satânico, é destituir as pessoas de viver em comunidade, em família, destruindo a mentalidade do social e destruindo essa mentalidade de família. Você precisa entender isso. Eu nem comecei ainda a pregar, mas você precisa entender que nós somos um corpo. A Bíblia fala que a igreja de Cristo é um corpo. Por que um corpo? Deixa eu te dizer o porquê um corpo. Brevemente, eu estou esticando aqui. Talvez eu pregue um pouquinho longo hoje, tá? Mas vou tentar não, mas para você entender. Todo ser espiritual precisa de um corpo para agir. Amém? Se você já viu, já se envolveu, já esteve em qualquer atividade de práticas de religião do espiritismo baixo, você vai ver que os espíritos, no caso malignos, eles incorporam em uma pessoa, um cavalo, porque um espírito precisa de um corpo para agir e manifestar, amém? Só que quando Jesus subiu, ele deixou o seu Espírito Santo, e o corpo onde o Espírito dele iria operar e agir, se chama corpo de Cristo, que é a igreja, amém? Nós somos o corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, 27, diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então, é como um corpo que tem vários membros, várias partes, vários organismos funcionando. Você tem um sistema digestivo, você tem um sistema respiratório, você tem um sistema circulatório, você tem vários sistemas operando dentro de você num só corpo, mas todos colaboram, cooperam juntos para que esse corpo aconteça e se envolva, assim como há muitos ministérios, assim como há muitas células, amém? Por isso, muitas células formam um corpo saudável. Agora, eu quero te dizer o seguinte: todos nós precisamos cuidar do corpo. Hoje eu quero que você entenda a necessidade dessa mão que esfregou a tua cara, o teu corpo, te lavou, dessa que preparou a comida, dessas pernas que fizeram com que você anda. Todo o corpo, ele precisa promover o bem-estar do resto do corpo, amém? Se a tua barriga doer,
todo o teu corpo vai te levar para o hospital para tratar da tua barriga para ela parar de doer, porque o corpo inteiro sofre quando uma parte sofre, é o que a Bíblia diz. Hoje eu quero falar sobre essa unidade, sobre a gente voltar a ter uma mentalidade de família. E você talvez esteja menosprezando do título do assunto, mas espera e você vai ver como isso vai ser profundo no teu coração hoje. Amém? Feche seus olhos aí no seu lugar. Quero orar. Pai, nós pedimos aqui a tua condução, a tua direção, ó Espírito Santo de Deus. Vem hoje e fala conosco nesse culto, que talvez a gente tenha vindo despretensiosamente para mais um culto de quinta, num dia de chuva, de trânsito estranho. Mas Pai, que essa palavra entre nos corações hoje, o Senhor faça uma obra linda, restauradora. Porque eu sei que Satanás, ele tem procurado arrebentar a mentalidade de família, destruindo esse conceito na vida de muitos que estão aqui assistindo e ouvindo. Por isso, faz a tua obra, Pai, restauradora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Pessoal, sabendo que nós somos um corpo, muitas pessoas, quando elas vêm para a igreja, elas querem a verticalidade. Todos nós procuramos verticalidade, nós queremos um ponto com o céu, uma conexão. A gente quer o derramar do Espírito verticalmente, a gente quer reteté, a gente quer unção, a gente quer milagre, a gente quer sinal, a gente quer ver anjo, a gente quer ver luz, a gente quer ver fogo, glória, a gente quer ver isso, a gente quer verticalidade, é o que muitas pessoas buscam, mas no fundo, sem saber que o que você precisa é horizontalidade. Calma, você vai entender. Deus, ele quer aprimorar o corpo dele, que é a igreja. Amém? Deixa eu mostrar para vocês um princípio para vocês entenderem o que eu estou falando. Quem aqui conhece Ezequiel, capítulo 37, a passagem que fala sobre o vale de ossos secos? O profeta teve uma visão, Deus pega ele, leva ele até um vale cheio de ossos secos, e ele diz ao profeta Ezequiel, podem esses ossos viverem? Ele fala, eu não sei, o Senhor sabe. Aí ele diz, então profetiza para que eles vivam. E a Bíblia diz que os ossos se juntam um osso ao outro, na sua devida ordem. O fêmur não está ligado no ombro, no pé, o dedo não está ligado na ponta do cotovelo. Cada osso com o seu osso, clac, há um barulho, eles se unem. Depois que os ossos se unem, ele decreta para que haja tendões, nervos. Depois ele decreta para que haja pele, para que a pele cubra. E depois que os corpos estão formados, ele sopra o Espírito. Amém? Esse verso 6 sintetiza, porei tendões em vocês e farei parecer carne sobre vós e os cobrirei com pele e porei um espírito em vocês e vocês terão vida e então saberão que eu sou o Senhor. Para que haja um derramar do Espírito é necessário que o corpo esteja formado. Amém? Não fique querendo verticalidade se não há um corpo unido e formado, porque Deus não vai derramar da sua porção onde não há unidade, onde não há corpo, onde não há algo formado. Amém? Até que um ministério, um grupo, uma célula não tenha unidade, não esteja cooperando junto, para que Deus vai derramar verticalidade e unção se aquele corpo sequer sabe reter aquilo que Deus está derramando? Amém? Diante desse princípio, você começa a entender que Deus, ele quer preparar um corpo para que o Espírito venha. Jesus passou 3 anos e meio, dia e noite, andando com um grupo de 12, 70, talvez mais, 120, preparando-os para que um dia o Espírito Santo viesse. Por que o Espírito Santo não veio sobre todo aquele povo no primeiro mês, no terceiro mês de ministério de Jesus? Mas só depois que ele subiu, obviamente, porque ele precisava preparar aquele povo, aquele grupo, aquele corpo para receber a porção do Espírito. Estamos juntos ou não? Deu para entender? Amém, glória a Deus.
Então deixa eu te falar algo a respeito do corpo de Cristo que somos nós, eu e você, igreja. Quando Jesus esteve entre nós, ele teve basicamente 2 títulos. Ele teve muitos, mas ele era chamado de o Filho de Deus, mas ele também era chamado de o Filho do Homem. Ele era o Filho de Deus, que diz respeito às coisas verticais e espirituais, mas ele era chamado também como o Filho do Homem, que diz respeito às coisas naturais, porque ele precisou vir em carne. Há assuntos que nós tratamos e lidamos que são da natureza do Filho de Deus. Vamos orar? Vamos. Vamos jejuar? Vamos. Vamos adorar? Vamos. Vamos fazer atos proféticos? Vamos. Tudo isso diz respeito à natureza do Filho de Deus, mas tem coisas que dizem respeito à natureza do Filho do Homem, que são naturais. Amém? Que a igreja precisa cuidar. Nós precisamos ter um ministério de adoração, de intercessão, vivo, cheio do Espírito, precisamos. Mas a igreja precisa também lidar com os assuntos do Filho do Homem, e não só com o Filho de Deus. Amém? Já disse isso. Posso dar um exemplo de assunto da igreja relacionado à natureza do Filho do Homem? Papel higiênico no banheiro. Isso é coisa do Filho do Homem, não é do Filho de Deus. O Filho de Deus não precisa de papel higiênico, mas o Filho do Homem precisa. Você também precisa ir num banheiro que está limpo, que está arrumado. Posso te dizer outra coisa que é da natureza do Filho do Homem? O ministério infantil, maravilhoso, que você ama trazer teu filho, não ama? É maravilhoso. A minha meta de ministério infantil é ser o mais próximo da Disney possível. Não sei quão perto a gente vai chegar, mas um dia nós vamos, né, Lu? Se Deus quiser, ter escorregador, tobogã, vai ter montanha-russa, não sei como é que vai ser, mas eu quero que as crianças fiquem animadas, que elas chegam para os pais e falam assim: pai, quando nós vamos voltar no buffet? Eles acham que é um buffet infantil, né? Até eles descobrirem que eles estão na igreja, né? Por quê? Porque você quer um ministério infantil seguro, limpo. Você não vai descer, deixar o teu filho num lugar porco, que ninguém cuida, que ele pode sair andando para a rua, ser atropelado, ganha pulseirinha, é tudo organizado. São coisas do Filho do Homem. Você quer vir numa igreja que tem um ar-condicionado? São coisas do Filho do Homem. O que você quer? Você não quer um bom som? Você quer um som agradável, você quer um sistema, você quer qualidade, você quer uma boa música, você quer todas essas coisas, porque essas coisas dizem respeito ao Filho do Homem. Você não quer ir numa igreja que é lá no fim da boca de não sei aonde, que você vai querer buscar uma palavra para a tua vida e ser estuprada na volta para casa. Você não quer, você quer um lugar seguro, que tem placa, que tem sinalização, que tem luz, que é organizado para você poder receber o que você tem para receber, amém? Tudo isso, eu estou dizendo, é coisa natural, é coisa da igreja. Agora, a razão pela qual uma pessoa permanece na igreja não é um bom ministério infantil, não é se tem papel higiênico ou não, se bem que isso é muito forte, esse fator, não é se o louvor é bom, não é se a pregação é boa, não é se o lugar tem unção ou qualquer coisa assim, se o ensino, mergulhando, se essas coisas são boas, porque se fosse verticalização, as pessoas que experimentaram o milagre de Deus jamais deixariam de caminhar com ela, e muitos que experimentam os milagres de Deus deixam de caminhar com Ele. Assim como o povo no deserto, que viu e viveu milagre atrás de milagre, mas não tinha relacionamento com o Senhor. Por que Deus seguiu com o povo no deserto? Por causa de Moisés, a quem ele dizia: eu falo face a face, eu tenho um relacionamento. E por causa do pleito e do pedido de um cara só, que foi Moisés, Deus acompanhou o povo no Egito. Porque não é milagre que sustenta a tua relação com o Senhor, não é milagre que sustenta suas relações, o que sustenta é relacionamento. E a razão número 1 pela qual uma pessoa vem na igreja e fica na igreja não é o som, não é a palavra, não é o banheiro, mas são os relacionamentos que ela cria. O que faz uma pessoa entrar no bola de neve e permanecer no bola de neve são os relacionamentos que ela cria. As conexões, as amizades, o senso de comunidade. Porque agora essa pessoa, ela sente que ela encontrou uma família. Ela pode chegar
e amar o louvor, a luz baixa, as luzes. Quem veio pela primeira vez no Bola de Neve aqui ficou assim, caraca, olha isso daqui, mano, essa luz, e a galera fica tensa. Eu lembro quando eu fui também, é tudo meio estranho. E no começo você falava, preciso voltar lá, a palavra foi boa, o louvor foi bom, a igreja é bonita, vamos não sei o quê. Mas o que te faz ficar aqui já não são mais esses fatores. O que te faz ficar aqui são as conexões que você criou, as amizades que você criou. Eu já dei esse exemplo outras vezes, mas você pega um casal casado há 15, 20, 30 anos, eles já não têm mais a beleza que os uniu no primeiro momento. A paixão, um quer ficar colado, grudado no outro, não tem mais isso. Você não tem mais aquele corpo bonito, aquela beleza, sensualidade da juventude, do homem, da mulher que se atrai, não tem. Os anos passaram, a vida muda, o corpo muda, a beleza física muda, mas você tem muito mais do que aquela atração. Você tem história, você tem filhos, você fez uma família, meu irmão, você tem coisa para contar, você riu junto, você chorou junto, você criou conexões, a história muda, já não são mais aquelas coisas. Teu marido é careca, gordo, não arranca os pelos da orelha, mas você ama, ele está lá, e você criou uma história com ele, amém? Por quê? Porque você não precisa mais de luz, de fumacinha, tudo isso, meu irmão, é para deixar a pessoa assim, mas nós não queremos que ela fique por causa da fumacinha e do raio de luz no meio do louvor. A gente quer que ela fique porque ela encontrou uma família aonde ela pertence, amém? Glória a Deus. O tempo passou, a gente tem história, a gente tem experiências, a gente lembra do dia que chorou, do dia que foi ali, que foi aqui, das experiências. Lembra daquele dia, quando a gente estava num culto e aconteceu isso, que a gente foi ali, aconteceu isso, que a gente foi no retiro da igreja e aconteceu isso, que a gente estava na célula e aconteceu isso, e você agora tem experiências e você conta, amém? As pessoas que pensam em estar numa igreja, mas vivem só, elas dificilmente vão permanecer na igreja e dificilmente no caminho do Senhor. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, é capaz de ter mais desviado do que crente hoje, na face da terra. Porque num país como o Brasil, eu quase que te garanto. Por isso que o avivamento, que na verdade é um reavivamento, ele vai ser feito, não de poucas pessoas, mas ele vai ser feito por pessoas que estão voltando para o caminho do Senhor. Reavivamento não acontece com quem sempre esteve morto, mas com quem teve vida e agora está morto e vai voltar a ter vida, amém? Como esses corpos malucos aí de Ezequiel 37. Agora deixa eu te dizer uma coisa, para você guardar no teu coração. O homem, ele foi desenhado por Deus, na sua essência, no seu DNA, para viver em comunidade. O homem foi feito para viver em comunidade. Falo isso em um monte de culto. Lembra quando teve uma temporada que eu assisti um documentário, e eu acho que eu preguei umas 10 vezes em cima desse documentário que eu assisti, de tanto que ele falou comigo. Era um documentário que se chama I Am, que fala sobre essa inquietação do diretor hollywoodiano, que ele queria saber, ele fazia filme de comédia em Hollywood, mas ele decidiu fazer um documentário perguntando o que move um ser humano. Ele estava tentando responder algumas das perguntas irrespondíveis, se é que existe essa palavra, de por que o ser humano age como ele age. E ele faz uma pergunta nesse documentário, ele fala assim: a essência do ser humano é dominar ou a essência do ser humano é cooperar? A essência do ser humano é ajuntar para si e cada um segue a tua vida, ele tem que ser o melhor, ou é dividir, ajudar? O que a gente menos vê no mundo é pessoas ajudando e tal, e ele começa a conduzir mostrando a ferocidade, a maldade que há no ser humano, de tanto que ele abusa, de tanto que ele extorque, que ele se corrompe, que ele judia, que eles maltratam. O ser humano é duro viver. Você vive em janelas, em grades na tua casa, com medo de que alguém pegue aquilo que você... É tenso. Será que a essência do ser humano é tão má assim? Será que ele é dominador ou será que ele é cooperador? Essa é a pergunta que ele faz no documentário. E ele chega à conclusão de que a essência do ser humano é muito mais cooperadora do que dominadora. Porque o ser humano, diferente de outros animais, ele não tem
a agressividade de alguns animais, as habilidades, mas ele tem uma coisa que o faz ser uma espécie vencedora na face da terra, que é o senso de comunidade e de cooperação. Então ele fala que os animais que estão baseados no instinto de caça, de dominação, como o tigre, o tubarão, o leão, qualquer desses, eles estão fadados à extinção, porque eles vivem assim. Mas toda a espécie que vive debaixo de um senso de comunidade e cooperativismo, elas são bem-sucedidas. E as duas espécies mais bem-sucedidas na face da terra é a formiga e a abelha, porque aprenderam a viver em comunidade. São as mais bem-sucedidas. E aí ele fala assim: por que é que o ser humano não vive o cooperativismo e o senso de comunidade de uma forma mais profunda? E a resposta é por causa do pecado. Porque quando o pecado entra no coração do ser humano, isso faz ele ser independente. Mas a essência na criação do ser humano é de que não é bom que ele esteja só. Quando Deus faz essa declaração, Ele não está falando de um homem com uma mulher. Ele está falando de o homem viver em comunidade. Não é bom que o homem esteja só. E aí sabe o que acontece com o homem que comete um assassinato, o primeiro assassinato na Bíblia, Caim, matou seu irmão Abel. O que faz pensar que lá no começo da Bíblia o índice de violência e de assassinato era de 50% na população. Tinha dois, um matou o outro. Caim, depois que ele matou Abel, ele foi sentenciado a uma pena. E sabe qual foi a pena? Viver errante e solitário, sem relacionamento e sem comunidade. Não existe pena maior do que a solidão, e agora você não está mais conectado e viver em comunidade. De forma que dentro de um sistema prisional, quando uma pessoa está lá já porque aprontou, e apronta ainda mais, ele é enviado para um lugar chamado solitário, onde ele vai ficar absolutamente sem acesso a ninguém, como o El Chapo, que passa 23 horas numa cela de 7 metros cúbicos, toda de concreto. Ele tem 1 hora de sol por dia, sem contato com outros presos, sem contato familiar, sem visita, perpetuamente. Essa é a condição desse homem. Essa pena é pior do que a pena de morte, porque o homem foi desenhado para viver em comunidade e não para viver solitário. De forma que a solidão é pior do que a própria morte. E pessoas que se sentem só, às vezes optam pelo caminho da morte, do que em permanecer vivo de uma forma solitária, porque já foram também alcançadas pela depressão e etc. Eu não vou entrar nessa seara. Ninguém vem para a igreja por causa de uma profecia, porque foi curado, porque viu um milagre. O tempo passa e o que os mantém aqui é o senso de comunidade. Queridos, as pessoas se conectam em níveis sociais e não em níveis verticais. A única pessoa que eu conheço que se conectou em nível vertical foi a Ana Mendes e o Emerson, que ela disse que eles se conheceram em espírito lá no céu. Nunca tinham se visto, se cruzaram. Fora eles, eu não conheço mais ninguém, porque as pessoas se conectam em níveis sociais. Eu estou aqui falando do benefício da horizontalidade. Amém, queridos? Eu quero ir para o lugar onde eu vou querer chegar. Vocês se lembram, há um tempo atrás, eu ministrei uma palavra sobre Jesus. Ela foi baseada em João capítulo 12, verso 1 e 2, que fala que Jesus foi à casa de Lázaro, onde ele tinha os amigos Marta, Maria e Lázaro. E esse verso 2 falava que, não é Josué, é João capítulo 12, verso 1 e 2. E o verso 2 fala que na casa de Lázaro, ele ficava à mesa com Lázaro. E eu falei dos benefícios da mesa, eu falei dos benefícios de se assentar à mesa. A mesa é o lugar, tira esse verso, faz favor, ele não tem nada a ver com a minha palavra. É João 12, 1 e 2. Os benefícios de sentar à mesa. Cara, na célula, um dos momentos mais legais nem é o de compartilhar a palavra.
é de sentar, abrir o bolo Pullman, abrir a Coca-Cola e sentar lá e ficar rindo e contando os causos e contando a vida e o que aconteceu depois põe o verso 2, só para eu poder contextualizar, faz favor. Ali prepararam um jantar para Jesus, Marta serviu enquanto Lázaro estava à mesa. Eu falei naquela palavra sobre incentivar você a estar à mesa com outras pessoas, porque mesa é lugar de intimidade, onde você olha no olho, onde você faz pergunta, onde você chora, onde você ri, onde você abre o coração, já que intimidade tem a ver o quanto eu acesso teu coração e quanto você acessa o meu coração. Isso é intimidade. Quando eu mostro uma foto aqui da minha infância, da minha família, eu estou abrindo um pouquinho da minha casa e da minha intimidade. E quando a gente troca informação e você permite eu acessar teu coração e você o meu, o que a gente está criando é mentalidade. Naquele culto eu desafiei pais e mães a não abrirem mão do tempo de mesa com o filho. Agora cada um janta no lugar, cada um almoça no lugar. Preservem um tempo de mesa, invistam numa boa mesa para a tua casa, para que as pessoas possam se assentar ali onde você aprofunda amizades, ali onde você tem conversas francas. Faça isso, porque mesa é esse lugar de intimidade. Na mesma ocasião eu falei sobre Êxodo capítulo 25, não precisa abrir, quando Deus ele dá instruções para construir o tabernáculo, que seria o lugar da habitação dele. A primeira coisa que ele fala para construir é a arca da aliança, que representa a própria presença dele. E a segunda coisa que ele pede para construir é a mesa. E sobre a mesa ele pede para pôr os pães da preposição, já que pão é uma representação do próprio Jesus, porque ele mesmo diz, eu sou o pão da vida. Então numa mesa você reparte pão, você reparte um alimento da tua alma, não é um alimento físico, não é a comida em si que importa. Às vezes uma mortadela, um pão e uma tubaína é melhor do que qualquer restaurante francês sozinho, porque você está repartindo com algum irmão, e repartir o pão é repartir o teu coração, é repartir algo precioso, amém? Tudo isso eu falei naquela ministração, porque a mesa é o lugar da intimidade, amém? Agora, se você aqui na igreja preparar uma mesa com um bom pão, com uma boa comida, essa pessoa vai chegar e vai ficar, porque aqui ela encontrou um lugar para ser servida, para ser amada, para ser recebida, amém? Na ocasião eu ainda falei, como Paulo fala aos Coríntios, em 1 Coríntios 10, 21, que a gente não pode sentar na mesa com o Senhor e na mesa com Satanás. Ele fala isso para o povo de Coríntios, porque assim, quem não está aqui nessa igreja, recebendo desse pão, desse alimento, desse carinho, desse senso de família, vai se assentar em outro lugar, vai se assentar, sabe lá em que roda, sabe lá em que mesa. E Paulo fala assim, vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, se eles não encontram uma mesa aqui nessa igreja para se assentar, criar relacionamento, criar identidade, criar senso de família, eles vão sentar em alguma outra mesa, onde eles vão receber influências terríveis, que Paulo chama aqui até de demoníacas. São os conselhos que você ouve, o tipo de conversa, de história, de conceitos, de princípios, que você fica sentando em outras mesas aí e recebendo e conturbando e contaminando o teu coração, enquanto que a mesa do pão puro é aquela que vem do alto, é aquilo que a gente reparte aqui, amém? É o melhor ambiente para você estar, pessoas que pensam puramente, que buscam as mesmas coisas que você, que estão querendo também se purificar, se santificar. É por isso a importância de uma célula, de uma mesa servida, de um lugar para a gente sentar, para se abraçar, para rir, para chorar, para compartilhar pedidos de oração e etc, amém? Porque a gente precisa da célula, porque a gente não quer ninguém indo procurar assento na mesa que não seja a mesa do Senhor, amém? Tudo isso eu falei naquela ministração, porque nós estamos aqui para criar, e agora deixa eu te falar isso, a mentalidade de família, sem se constranger, se você quiser, mas quem aqui teve pais separados? Levanta a mão. Maravilha. Olha a quantidade de gente. Todas as vezes que Satanás ataca uma família, ele está atacando a tua mentalidade para que você tenha distorcido o teu conceito de família. Ele não está só fazendo pessoas infelizes, ele não está só, sei lá, deixando cicatrizes na sua alma, ele está
prolongando o estrago dele através da mentalidade que ele agora está construindo em todas as pessoas que tiveram as suas famílias atacadas, vamos assim dizer. E quando você carrega esse estrago no decorrer da sua vida, uma vez eu ministrei uma palavra aqui, posso fazer menção de novo? Queridos, se você é velho dessa casa, tudo que eu estou falando hoje você já ouviu, mas agora eu juntei de uma outra forma e fiz diferente. Quando você pega a janta de terça, o almoço de quarta e serve tudo quinta-feira, né, misturado. É o que eu estou fazendo, mas dá bom, às vezes fica gostoso. Eu ministrei uma palavra chamada geração Icabode. Falei isso aqui, não sei quantos lembram. Icabode era o filho, neto de Eli, o sacerdote de Israel, que agora já era velho, gordo, não cuidava espiritualmente da nação como deveria, e agora ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que eram 2 pilantras, que roubava carne, que roubava oferta, que deitava com as mulheres que vinham trazer oferta, tudo isso aos olhos de todo Israel. E agora Israel inteiro estava em pecado, porque os sacerdotes estavam em pecado. Só que a esposa de Ofni, se eu não me engano, estava grávida. E agora Israel entra em guerra contra os filisteus. E agora eles perdem a guerra. E alguém tem a infeliz ideia de levar a arca da aliança, porque nós estamos sem a presença de Deus. Tragam a arca e Deus será conosco. É como você ter uma figa, uma ferradura atrás da porta, achando que Deus é contigo porque você tem um amuleto. Se você não tiver um lifestyle de vida com o Senhor, não adianta ter uma Bíblia aberta na tua sala, meu irmão. É vida com Ele que muda, amém? Eles levaram a arca como um amuleto, e aí eles perdem a guerra. Milhares de homens morrem na guerra, o que é um desastre, porque agora seria uma geração inteira sem pais. Você imagina a quantidade de viúvas e a quantidade de órfãos que foram gerados por causa desta guerra, da qual milhares de homens morreram. E agora um mensageiro volta dessa guerra para trazer a mensagem para Eli. O velho gordo está numa cadeira, e quando o mensageiro fala, olha, perdemos a guerra, a arca da aliança foi roubada, milhares de homens morreram, seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram também. Eli cai da cadeira, bate o pescoço, morre. Quando a nora de Eli, a esposa de Ofni, ouve tudo isso daí, que o marido dela morreu, que o cunhado dela morreu, que o sogro dela caiu da cadeira e morreu, que eles perderam a guerra, que a arca foi levada, ela está grávida, ela entra em trabalho de parto e agora está dando à luz a um menino. E enquanto ela está dando à luz a esse menino, ela dá o nome do menino de Icabod, já que Kabod é a palavra para glória em hebraico. E quando ela chama de Icabod, ela está chamando o menino de sem glória. E ela diz, a glória de Israel se foi, ele vai se chamar Icabod. E aquele menino cresce com o estigma e o nome de desgraçado, porque foi-se a glória de Israel. E eu preguei sobre uma geração chamada geração Icabod, que cresceu em lares onde não viram a graça e nem a glória de Deus através dos seus pais, porque foram famílias destruídas. E agora essa é uma geração que cresce sem o conceito e sem a percepção do que deveria ser uma família boa, ajustada e glorificada, porque Satanás tem uma intenção de destruir a nossa mentalidade de família. Quando você conhece Jesus e se aprofunda em Jesus, é que você tem a chance de ter essa maldição revertida. Estamos juntos aqui ou não, queridos? Porque se você veio de uma história assim, você vai começar a entender que a tua família foi alvo dos ataques de Satanás e você acabou sendo um efeito colateral e ficou um pouco estragadinho, um pouco biruta aí, porque por tudo isso. E agora, quando você vem para uma igreja, porque você cresceu numa família um tanto quanto desajustada, você não tem agora o senso de família. Você não tem, vem aqui, Yas, você não tem isso daqui
você não vem e faz isso, porque qualquer um que faz isso e abraça tua filha e abraça teu pastor, você tem um olhar esquisito, você não tem o senso de abraçar, de beijar, de pertencer, de conversar, de rir, tudo para você é impuro, tudo para você tem maldade, tudo para você é esquisito, porque não tem o amor, não tem a ligação, não tem a pureza, algo foi destruído dentro de você e você talvez nem tenha percebido. Já não há mais fé no casamento, já não há mais fé no homem, já não há mais credibilidade, porque o teu conceito de família foi sendo destruído. E é por isso que uma pessoa, quando ela vem para a igreja, ela precisa ter esse senso de família restaurado, porque as pessoas, elas se conectam nesses níveis. Queridos, há hoje, nessa quinta-feira à noite, dia 10 de março, pelo menos, eu vou chutar, 700 mil pessoas em casa, com problemas familiares, chorando, com problemas no casamento, depressivas, sem esse senso, que vieram e são oriundas de famílias esquisitas, que foram roubadas por Satanás, e agora elas precisam dessas conexões que elas podem encontrar num lugar são, saudável, que é a igreja de Cristo. É por isso que eu já desafiei os líderes dessa casa algumas vezes a servirem mesas e servirem banquetes com aquilo que você sabe fazer. Pastor, eu não sei fazer nada, eu sei andar de skate. Pois faça um banquete para skatistas e faça um senso de família no ministério de skate. Mas eu sei andar de moto, pois pertença a um grupo de moto dentro da igreja que vai criar para essa pessoa um senso de familiaridade, de comunhão, de unidade, de amizade. Pois eu sei dançar, pois faça um banquete. E essa palavra ficou no coração de alguns líderes, e é por isso que essa igreja tem mais de 40 ministérios. Alguns ministérios que não são essenciais para um culto, mas que são essenciais para que uma pessoa se envolva com aquilo que acontece aqui, porque se achegam aqui. E eu amo poder preparar esse banquete. Naquela ocasião nós liberamos uma unção de criatividade, para que você crie, se for necessário, um ministério para trazer aquelas pessoas. Se é correr, é correr. Então teve uma época que alguém pensou em fazer um culto pet. Falaram, isso é como que fala, uma heresia, e não sei o quê. Mas que mal a gente tem que se encontrar numa praça para dar um rolê com o seu pet e gastar um tempo para orar, se o evento é sair com um cachorrinho e sei lá e fazer. É bonito, por quê? Porque você vai poder conectar pessoas. E tá bom, dá para me entender? E as pessoas precisam viver isso, e Deus vai dar esse senso de inovação para que a gente possa servir o pão para essas pessoas. Amém? Agora, nesses minutos finais, eu quero te dizer por que eu preguei o que preguei e cheguei até aqui. Por que criar um senso de família e por que restaurar a mentalidade de família? Porque a única forma, eu vou repetir, a única, não é uma das melhores formas, a única forma de nós caminharmos e de nós servirmos o reino de Deus é se nós servirmos como uma família. Não existe outra forma. A única forma é na base da família, na base da irmandade e na base da paternidade. Porque é isso que uma família cria. Uma família bem ajustada tem um pai, macho, alfa, XY, e uma mãe fêmea. Essa é a família boa e a família ajustada. Amém? É por isso que o papel da pastora é tão claro aqui, e o meu papel é tão claro, porque esses papéis precisam ser vistos, porque isso é o que uma família ajustada tem. Amém? Se você é de uma família separada, não leve isso a ferro e fogo, não se ofenda. Mas uma família naturalmente bem ajustada é uma família nuclear. Amém? Isso é bíblico, e qualquer coisa fora disso vai causar transtornos e distúrbios e outras questões que eu não vou falar aqui. Agora, quando uma pessoa não tem a mentalidade de família, que Satanás insiste tanto em destruir, sabe como o Salmo 133, que é tão conhecido, fala? Ele fala assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Sabe quem escreveu esse salmo? Davi.
Você se lembra como deve ter sido pesado para ele ver um filho matando outro filho, perseguindo outro filho, estuprando outra filha e aquilo tudo? E ele fala assim: como é bom quando os irmãos... Quem aqui tem 2 filhos, 3? É bom você ver os teus filhos juntos, numa mesa, sendo feliz. E como deve ser triste para uma mãe e para um pai ver 2 filhos brigados, que não se falam, que não sei o quê. Por isso Davi está falando, como é bom quando os irmãos estão em união. É como óleo que escorre, é como orvalho no monte, e etc, etc. Porque é bom que a família esteja assim unida. Agora, quando não há mentalidade de família, há uma mentalidade de independência e uma mentalidade de separação, enfim, de independência. Pessoas se tornam egoístas. E aí, esse senso faz você não pertencer, porque eu vou falar uma frase que eu devia ter falado no meio, faz 15 minutos. Uma pessoa, ela precisa, antes de crer, ela precisa pertencer. E à medida que ela sentir que ela pertence, ela vai relaxar, ela vai crer, e aquilo vai ser real para ela. E agora, quando essa mentalidade não é bem formada, essa pessoa não tem uma identidade de filho, ela se torna independente para si. Sabe, esse pecado da independência, que foi o pecado cometido lá do Éden. Olha, pai, eu não sei se o que você tem para nós é realmente assim tão bom, então eu vou escolher o meu caminho. Esse é o que aconteceu lá no dia 1. E quando o pecado entra na vida de uma pessoa, ele rouba o senso de família. Quem aqui conhece a parábola do filho pródigo? Essa parábola é uma parábola, uma história que Jesus conta. E ele fala que haviam 2 irmãos e um mais novo chega para o pai e fala assim: me dá parte da herança que me pertence. Esse pai tenta convencer o filho, mas ele diz: eu quero a minha parte, me dá. Esse filho então vai viver, como a Bíblia diz, dissolutamente, tolamente. Ele gasta todo o seu recurso com mulheres, com coisas, né, assim. Enquanto ele tem dinheiro, ele tem amigos, entre aspas. Quando esse dinheiro acaba, ele se vê só novamente, porque o dinheiro compra companhia, mas não compra família de verdade. Eu me lembro quando o Tim Maia estava nos seus últimos dias, ele gastava dinheiro para pagar a pessoa para ficar ao pé da cama dele, conversando com ele nas noites em que ele não conseguia dormir. Com dinheiro você até compra algumas coisas assim, mas você não compra o senso de família. Amém? E agora o pecado torna uma pessoa independente. Esse rapaz mais jovem pede para o pai a parte da herança dele, e agora ele vai viver dissolutamente. Quando o dinheiro acaba, ele se vê sem amigos. Ele não tem outra opção senão trabalhar para um cara cuidador de porcos. E agora a Bíblia diz que ele se alimentava das alfarrobas que os porcos comiam, até que um dia ele tem um senso, um lapso de sanidade. E o verso 17 de Lucas capítulo 15 diz assim, isso é a respeito do filho pródigo, o filho mais novo, e esse verso diz assim, Lucas 15, 17, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. O pecado entrou no coração desse homem de tal forma que agora na lama, no lodo, ele já não se via mais digno de ser chamado de filho. Você não percebe que o desdobramento dos pecados que você comete nada mais faz do que roubar a tua identidade de filho. Filho não recebe por merecimento. Herança, por essência, significa algo que você não trabalhou para ganhar,
mas que alguém trabalhou por você. A herança que nós temos em Jesus, nós não trabalhamos por ela. Não tem o que a gente faça que possa garantir a nossa salvação, mas Ele garantiu para nós e nos deu como herança. E se a gente simplesmente se vê como filho, a gente recebe tudo que Ele conquistou para nós. Mas quando o pecado entra na tua vida, você começa a se ver indigno e começa a não se ver mais nessa condição. É quando Satanás está roubando a tua mentalidade de família. Esse menino agora, esse rapaz, ele fala: eu vou voltar para o meu pai e vou dizer assim: pai, eu pequei, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, me faz como um dos seus servos, como um dos seus escravos, e eu estarei ao teu serviço. Como que ele diz, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos seus empregados. E agora, quando você tem um estilo de vida, em que você nutre pecado lá por trás, você até vem na igreja, você levanta a mão, você até adora, mas a tua identidade de filho está destruída, e você sente que você está aqui por favor, de que as pessoas te recebem por favor, e que você vai receber uma herança se der, porque o máximo que você vai conseguir é ser um empregado na grande família do reino de Deus que se chama igreja. Espere, porque esse moço volta para casa, e quando ele faz esse discurso para o pai dele, perceba que quando o pecado te joga na lama, a tua identidade, às vezes, sabe que aquilo que te ofende, te revela, e você vem e você começa a ser acusado, no sentido de peso, de algumas palavras que são liberadas desse altar, e você, não, isso aí não, né? E você decide não vir mais na igreja, porque aquilo mexe com você, mas o que está acontecendo é que Deus está ajustando o teu caráter e a tua identidade, e perceba que esse rapaz, ele sai, a Bíblia diz que quando ele pega a parte da herança dele, ele sai pela estrada da grande fazenda que eles tinham. A Bíblia diz que o pai o assiste à distância, sem ir atrás. O pai fica na fazenda e o filho se distancia. E esse filho que saiu dizendo me dá, agora volta pela mesma estrada dizendo me faz. Porque quando você cai em si, você percebe que não se trata do que você vai receber, mas de quem Ele está te tornando e te transformando. E isso é muito profundo. Porque agora, quando ele volta pela mesma estrada que um dia ele saiu cheio de dinheiro dizendo me dá, ele volta humilde dizendo me faz. Aquele pai fala assim: eu não vou te fazer como meu servo, você é meu filho, traga para ele um manto, traga para ele uma sandália, traga para ele um anel, e vamos matar um cordeiro gordo, que é um cordeiro tratado para eventos e festas especiais, pega esse porque a gente vai fazer uma festa, porque meu filho estava morto e agora reviveu. O que estava morto? A identidade de filho dele estava morto, mas agora ele está vivo. Mas preste atenção, porque o irmão mais velho entra em cena e você conhece. E quando o irmão mais velho ouve o barulho da festa, ele fala assim: por que a música e por que a festa? E um dos funcionários diz: porque o seu irmão mais novo voltou e teu pai está dando uma festa para receber ele. Ele fica indignado. E o verso 28 diz assim, perceba a profundidade dessa história. O verso 28 diz assim, põe para mim, Lucas 15, 28. O filho se encheu de ira, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar na festa. Isso é o que acontece às vezes com alguns irmãos mais velhos desta casa, que ainda não têm a sua identidade formada, mas que decidiram se envolver e trabalhar sem a sua identidade restaurada. Ele não quis entrar, então o seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olhe, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. E é aí que está o problema, quando você quer se envolver com as coisas do reino, mas com a mentalidade de não filho, mas de servo e de escravo. E é isso que te aborrece, e é isso que te perturba, porque você não está servindo aqui porque você é um filho da casa, você é herdeiro, mas está trabalhando para receber um tapa nas costas, um oi do pastor, uma homenagem, um busto na porta da igreja, com o teu nome dizendo, olha como ele trabalha bem, e não é nada disso. Então esse homem, esse filho mais velho, ele diz assim, olha, eu tenho trabalhado anos aqui, como um escravo a teu serviço. Eu imagino a cara do pai dizendo assim, pois é, você trabalha como um escravo,
mas você se esqueceu que você é filho. E enquanto você estiver trabalhando como escravo, você vai requerer todas as benesses, o contra-cheque no fim do mês, os seus direitos sendo exercidos. Quem aqui é filho de pai que tem empresa? Tem alguém? Eu trabalhei na empresa do meu pai. Se o teu posicionamento é de filho, você sabe que toda aquela bagaça, de alguma forma, é tua também. Você trabalha com honra, você trabalha com excelência. Mas o que acontece é que esse irmão mais velho tinha uma mentalidade de servo, e não de família, e não de filho. E eu posso te dizer o porquê nós precisamos da mentalidade de família, criada em células, criadas em reuniões. Porque se você vem aqui e não se sente família, e você serve, mais cedo ou mais tarde, você vai questionar tudo que você viveu aqui. O dinheiro que você trouxe nesse gasofilácio, as tuas horas servindo nessa casa, teus domingos de curtição, de sol, de praia, de jogo, mas que você passou aqui, e um dia você vai sair para ficar amargando o tempo que você passou aqui, dizendo não concordo, não gosto, aquele pessoal, aquilo lá, porque você não tem a mentalidade de família, você estava aqui com a mentalidade de servo. E agora você vai questionar todos os anos que você se envolveu aqui. Agora, quando você se sente filho, você não está trabalhando só por um cheque. Você está trabalhando por causa de algo muito maior. E uma das maiores referências para mim é a história de Paulo com Timóteo, que eu sou fã número 1. Eu não sei quantas vezes eu preguei sobre essa história. E é uma história linda, porque Paulo é um grande missionário. Capítulo 14 de Atos, ele faz a primeira viagem missionária dele, com Barnabé. Ele passa por um lugar chamado Listra. E em Listra há um rapaz jovem chamado Timóteo. A Bíblia diz que era um rapaz legal, porque a avó dele e a mãe dele eram crentes, judias, mas que conheceram o Evangelho. E o pai dele era grego, um gentil. E quando eles passam por Listra, eles operam milagres. Ele e Barnabé são chamados de deuses. O povo daquele lugar diz assim: os deuses estão entre nós. E Paulo, não, eu sou um servo de Jesus, não sou. E eles passam por ali, ou seja, com certeza deve ter sido uma passagem por Listra extremamente marcante, poderosa. E eu não duvido que ali estava Timóteo recebendo como um jovem. Anos depois, Paulo embarca na segunda viagem missionária dele, dessa vez já não com Barnabé, mas com Silas. E novamente eles passam em Listra. Isso está em Atos capítulo 16. Eu quero ler 3 versos, só para você entender. Atos 16, de 1 a 3, diz assim, joga para mim, Dato, por favor. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Você já me ouviu pregar sobre isso, mas eu preciso dizer. O que acontece é que agora, de novo, eles passam em Listra, e agora Timóteo está lá. E Paulo faz um convite para Timóteo, dizendo: Timóteo, tá, eu e Silas, nós estamos fazendo uma viagem missionária, você quer vir conosco? Só que acontece que Timóteo não era circuncidado, ele não tinha passado pelo rito da circuncisão. E Paulo fala assim: olha, não vai dar para você vir com a gente, na verdade, porque a gente vai em muito lugar de judeu, e o judeu precisa verificar se você foi circuncidado, porque a circuncisão é a marca que documenta e registra e certifica que aquela pessoa é judia. Você não entrava numa sinagoga se você não fosse um judeu circuncidado. Amém? É isso. Eu fiz isso já algumas vezes de brincadeira, mas o que um judeu provavelmente fazia para entrar em lugares específicos para judeu era levantar e mostrar de fato o membro e mostrar que ele tinha passado pelo rito para certificar que ele era um judeu. Amém? E Paulo está falando: Timóteo, nós vamos em muitos lugares e teu pai é gentil, é grego, e você não foi circuncidado. Eu sei que tua mãe e tua avó eram crentes, mas você não. E Timóteo fala assim: se eu for circuncidado,
eu poderei ir com vocês? E Paulo fala assim: se você for circuncidado, você vai poder ir. E Timóteo, já adulto, ele diz assim: então me circuncida, porque eu não quero ficar de fora do mover que Deus está operando nesse tempo, especialmente através de vocês. O que essa história representa, queridos, é que agora Paulo, como um fariseu treinado que ele foi, ele conhecia os ritos da circuncisão. A circuncisão provavelmente era feita com uma faca ou com uma pedra, era extremamente dolorido, era extremamente sanguinário, vamos assim dizer, era pesado, não tinha anestesia. Mas Timóteo se submete. E agora a figura aqui é a seguinte: nós temos Paulo, o instrutor, discipulando o pupilo Timóteo, e nós temos Timóteo dizendo a Paulo: você tem acesso à parte mais sensível da minha vida, para cortar o que precisa ser cortado. Quando você vem nessa casa, mas você não se expõe para a circuncisão no seu coração, porque a circuncisão não é a circuncisão física. A Bíblia fala que a circuncisão que Deus espera é a circuncisão do coração. E se você não se abre para líderes de célula, para pessoas que Deus levantou para cuidarem e estarem caminhando à frente contigo, se você não se abre para dizer aqui: está aqui a minha nudez, esses são os meus pecados, essas são as minhas fraquezas, por favor me ajude com uma circuncisão no meu coração, porque eu não quero ficar de fora do mover do Espírito desses dias. Se você não passa por esse crivo, o que você vai criar é uma relação distante de liderança e não de família. E nós nunca conseguiremos promover algo genuíno nessa casa, nessa cidade do reino de Deus, se nós tivermos relacionamentos distantes de pessoas que preferem o caminho da independência, da omissão, ao contrário de se expor e colocar diante dos seus líderes as suas verdades e aquilo que precisa ser tirado. Timóteo precisava ser circuncidado. E agora a relação de Paulo com Timóteo nunca mais é a mesma. Paulo está aprisionado. Paulo está vivendo outras coisas, mas ele tem agora um Timóteo, da qual ele criou uma relação. E a Bíblia diz o seguinte, em Filipenses capítulo 2, verso 19 a 22. Paulo não está podendo ir até Filipos para encontrar o povo de Filipenses, mas ele diz em Filipenses 2,19: espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, porque talvez eu não possa estar em todas as celas. Eu gostaria de me desdobrar em 45 e cada quarta-feira poder estar em todas as celas, mas eu não posso. Eu não consigo ministrar uma igreja inteira, eu não consigo acompanhar, não consigo ligar em todos os aniversários, eu não consigo estar nos aniversários, eu não consigo estar nos casamentos, eu não consigo estar nas consagrações, eu não consigo. Mas, se nós tivermos aqui uma relação profunda, familiar, a gente consegue estender aquilo que nós somos através de pessoas que têm essa relação. Dá para me entender a profundidade. Só que se você tem uma mentalidade estragada pela vida e por Satanás, essa relação entre eu e você, entre você e a tua liderança, nunca vai ser uma relação sadia. Só que agora Paulo tem Timóteo, e ele diz assim: eu espero em Jesus mandar Timóteo para cada célula de Guarulhos, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Presta atenção que ele fala agora no verso 20: pois não tenho ninguém que como ele tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo, porque quando o pecado da independência entra, você procura benefícios para si e não os benefícios de reino e não os benefícios de família. Você está interessado naquilo que você vai ganhar. Como o meu irmão mais novo pode ter um anel, uma manta, um boi gordo, um novilho, uma sandália, e eu não tenho nada, porque se tua mentalidade não é de família, você quer os seus direitos, o que você precisa e não o que a família precisa. Eu não tenho ninguém como Timóteo, que quando eu mando ele busca os interesses de Jesus e não os benefícios próprios. Agora ele vem no 21 e ele fala o que a gente realmente precisa ouvir, porque ele diz assim: pois, 21, verso 21 de Filipenses 2, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Cristo. 22, mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado
porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho serve ao lado do pai. A maior tristeza minha como pastor é ver anos passando e pessoas que não entenderam essa mentalidade, ainda que a gente esteja aqui se desgastando, se entregando, morrendo muitas vezes para nós, mas lidando com irmãos velhos, que só veem os seus direitos e só querem aquilo que lhes interessa, e não o que interessa a grande família de Cristo. E a igreja empaca e o reino não cresce, porque as pessoas têm uma mentalidade estragada e não de família. Líderes, um pai natural, se você é pai natural, eu preciso te dizer, você morreria pelos teus filhos. Você deixa de comer para os teus filhos comerem, você passa frio para os teus filhos ficarem aquecidos. E se você não tem uma mentalidade familiar, e se você que é líder não tem uma mentalidade paternal, talvez você tenha que procurar o teu supervisor, entregar o teu bastão, o teu crachá e dizer, me tira de uma cela, porque a minha mentalidade está corrompida, e eu não sei ser família. Deus vai trazer pessoas nesses tempos, que talvez nunca tenham posto o pé numa igreja, e o que eles vão precisar quando eles entrarem aqui, é se sentirem amados, por uma família, por irmãos, por pai, por mãe, que possam recebê-los, abraçá-los, possam curá-los, possam ter a sensibilidade, a destreza, a precisão espiritual de na circuncisão tirar aquilo que precisa. Eu quero fazer uma oração agora. Feche teus olhos, abaixa tua cabeça no teu lugar. Sinto algo do céu agora. Riel canto riel yanto rish. Rieclampla chorel yanto rish. O Espírito Santo está vindo aqui agora para visitar corações de pessoas cuja vida foi dura e que roubaram no decorrer dos seus anos a mentalidade de família, e hoje você vem para a igreja mais cheio de reservas. Você vem e estende uma mão, mas a outra está fechada nas tuas costas. Você se posiciona, mas tem um pé atrás, porque se algo der errado, pessoas que foram feridas, inclusive dentro de igreja. Pessoas que assistiram de camarote, brigas, separações, violência doméstica, violência verbal, que viram conceitos completamente divorciados dos princípios bíblicos da natureza de Cristo, viram infidelidade, viram maus tratos, e agora o teu coração herdou tudo isso, toda essa maldade está impregnada, e você de repente se viu nessa palavra. Tudo que você quer é se conectar, é se sentir família, tudo que você quer é relaxar, tudo que você quer é ter segurança. Deus quer nessa noite restaurar em algumas vidas identidade de família. A palavra de Deus é quem diz que Ele faz o solitário habitar em família. A maior restauração do reino de Deus não é financeira, não é saúde, não é milagre de cura, mas é fazer com que uma pessoa que se sente solitária encontre agora no reino uma família. Porque se você não tiver a mentalidade de família, como é que você vai passar a eternidade num lugar onde nós estaremos como família? Vem, Senhor, nós queremos viver na terra como é nos céus.
Eu sei que há pessoas nos assistindo online agora. Talvez você não queira nem deixar que outras pessoas aí vejam que os teus olhos estão cheios de lágrimas, que você perdeu algumas peças do tabuleiro da tua vida nos anos. Deus está aqui para restaurar isso dentro de você. Deus está aqui para restaurar isso dentro de você. Eu quero fazer 2 orações. A primeira é por aqueles que nos visitam. Eu não vi os visitantes sendo apresentados. Talvez você esteja aqui pela primeira, segunda vez, ou talvez nos assistindo online. E algo agora está falando ao teu coração. Porque você se vê em lugares cheios de pessoas, mas ainda se sente só. Deus está te visitando hoje. É como se em espírito Ele estivesse pegando na sua mão. Aliás, essa foi a tua oração. Eu preciso de alguém que me pegue pela mão. Vem, Senhor, vem, vem, Espírito Santo de Deus. Vem. Há pessoas que tocaram a vida adiante. Você constituiu a tua própria família, mas ainda há uma dificuldade nas conexões, na relação. Você olha para o seu filho cheio de amor, mas ainda há areia. Parece que há alguns entraves. A dificuldade de dizer eu te amo. A dificuldade de se abrir coração, a dificuldade de chorar, a dificuldade de perdoar. Filhas e pais, filhos e pais e mães, relacionamentos hoje cortados. Deus quer restaurar isso. Qual é o primeiro passo para isso começar a ser restaurado dentro de você? Receber a Deus como Pai através de Jesus Cristo. Olhar para a obra consumada da cruz, do Calvário, de Jesus Cristo como nosso Filho, como o Filho unigênito do Pai, que morreu para nos salvar e nos dar a vida eterna. Receber essa obra que Ele fez por você e assim ter acesso ao Pai pelo novo e vivo caminho. Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém se achega ao Pai se não for através de mim. Se você nessa noite deseja receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se achegar a Deus Pai e ter nele a melhor referência que você poderia, o teu processo começa aí. Se esse é o teu desejo nessa noite, levanta a tua mão no teu lugar, sem constrangimento. Nós estamos todos de olhos fechados. Se você está na tua casa também, levante a tua mão. Esse é um sinal que você faz. O mundo espiritual vê que você hoje toma uma decisão. Você tem simpatia com as coisas de Deus. Já veio na igreja outras vezes, mas hoje você está aceitando Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, e está se achegando próximo ao Pai, como você nunca fez. Esse dia vai ficar marcado na sua vida. Levanta a tua mão no teu lugar. Eu quero fazer uma oração contigo. É simples, mas eu preciso que você se posicione. Eu preciso que você corajosamente se posicione. Levanta a tua mão no teu lugar. O
O Pai está te recebendo. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas aos que o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas, os que creram no seu nome. Você era uma criatura de Deus, mas se você o receber, você passa a ser filho e filha. Deus começa a transformar a tua identidade. Levanta a tua mão bem alto. Se você levantou, ora assim comigo, dizendo: Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu te recebo hoje. eu te recebo Eu hoje. reconheço E reconheço que tu és o Filho que tu és o Filho do Deus Pai. do Deus Pai. Que o Senhor morreu na O cruz, Senhor morreu na cruz, pagando o preço dos meus pecados, pagando o preço dos meus pecados, para que eu pudesse me achegar ao Pai. me achegar ao Pai. Eu te recebo. Eu te recebo. Eu quero, Pai. Eu quero, Pai. Me conduz. Me conduz E me guia pela mão. e me guia pela mão. Em nome de Jesus. Em nome de Pai, Jesus. olha para esses com as mãos levantadas. Conduz, Pai, eles para um tempo novo. E a obra que o Senhor começou hoje, que o Senhor possa terminá-la. Transforma, restaura. Restaura a alegria, restaura a esperança, restaura a confiança, restaura a fé. Marca o nome deles no livro da vida. O livro que tem o nome dos que um dia serão chamados para, como família, estarmos eternamente ao teu lado. Eu oro por eles em nome de Jesus. Amém. Pode abaixar a tua mão. Aleluia. Se você fez essa oração, esse pessoal de tablet, eles estarão na saída. Procure um deles para a gente poder te conhecer, amém? Fique em pé no seu lugar, igreja. Eu disse que seria talvez um pouquinho mais longo. Eu não queria segurá-los, não quero, mas eu preciso terminar esse culto. Eu quero adorar o Senhor por uns minutinhos. Enquanto nós estivermos aqui adorando, se abra para a visitação do Espírito Santo, para aquilo que Ele quer promover no teu interior. Eu oro para que estruturas agora caiam. Eu oro para que você seja visitado, visitada profundamente. Deus está operando aí no teu coração algo. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não
Vai sentindo a presença. Deus Pai está te visitando agora. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Não há lugar melhor, não há. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Não há lugar melhor. Na mesa. Este é o lugar que o Senhor preparou para você. Há uma mesa servida, há um banquete servido, e o próprio Pai se assenta à mesa. Na mesa do banquete, na mesa do banquete, aqui, na mesa do banquete. Pai, visita agora as famílias aqui, visita agora filhos e filhas que tiveram seus relacionamentos rompidos com seus pais, que perderam anos na sua jornada de vida. Vem com o teu bálsamo de cura, restaura e restabelece fé, restabelece confiança. Ah, Pai, vem agora trazer uma unção para perdão, para liberação de perdão. Vem agora secar e fechar feridas que por anos permaneceram abertas. Restaura, Pai, a fé na comunidade, na unidade, no casamento, na família. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito. É tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro. Meu grande Salvador. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito. Vem para esse lugar. Vem para esse lugar. Sobre ti, tu és o meu consolo, caminho seguro. Yeah. Meu grande Salvador. Destrói fortalezas, Pai. Destrói muros que foram criados. Destrói medos que foram formados com os anos. Restaura a identidade de filho e filha. Caminho seguro. Aqueles, Pai, que caminham há anos aqui, devolve a eles, Pai, a identidade de filho, de quem olha para o tudo, de quem olha para o inteiro, de quem olha para o bem-estar da família. Que todo pecado de independência denunciado hoje aqui caia por terra, que haja uma manifestação de amor, de doação, de entrega, de compartilhar, de repartir. Que ninguém fique de fora dessa festa. Tu és o primeiro. Tu és o motivo de tudo que acontece nessa casa, Pai. É tudo sobre Ti. Não é nada sobre nós. Sobre ti, meu consolo, caminho seguro. Meu grande Salvador.
onde tudo foi feito. É tudo sobre ti. Tu és o meu consolo. Deus está te fazendo filha de novo. Deus está restaurando ingenuidade de novo, confiança. Recebe o amor do Pai, porque onde o amor está, Ele lança fora o medo e já não há mais medo. Medo de entrega, medo de relações, de relacionamento. Deus vai te fazer um grande pai, uma grande mãe. Coloca os teus medos no altar. O Espírito Santo te visita nessa noite. Como eu gostaria que pessoas hoje tivessem a sinceridade, a coragem, a entrega de Timóteo, para se colocarem nas mãos dos seus líderes e dizer: essa é a minha verdade. Restaura, Pai, a mentalidade de família. Põe a mão na tua testa ou no teu coração, na tua cabeça. Pai, eu peço agora, visita-nos e restaura a mentalidade de família. Torna-nos, Pai, como irmãos que se unem como corpo de Cristo na face da terra. Faz-nos uma grande família, célula por célula, como um corpo. Tem milhões de células unidas e que cooperam entre si. Que sejamos assim, um corpo de Cristo saudável e uma família de Cristo saudável. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Que Deus te abençoe grandemente. Que você continue se abrindo para ser visitado e visitada pelo Espírito Santo. Eu vejo pessoas que vão chorar ainda esses dias, que vão ter sonhos esses dias, que vão promover conversas com pais, mães, vão liberar perdão, vão receber perdão, vão pedir perdão. Eu vejo estruturas sendo despedaçadas diante dessa palavra, diante do que foi liberado aqui para o teu coração. Deus vai restaurar essa nossa mentalidade de família, amém? Glória a Deus. Deus te abençoe, um grande beijo a todos, vão na paz do Senhor. Tchau, gente.